Agora no Bom Dia Litoral voltamos a falar sobre o caso Amaury Bilieri. Mais informações com a repórter Fernanda Xavier, que participa pela primeira vez do Bom Dia Litoral dessa quinta-feira e vai trazer em detalhes a reação de 2 das possíveis 10 vítimas do médico ginecologista. Fê, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pierre. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bom Dia Litoral. Pierre, nós estamos então na frente da clínica então do Dr. Amaury Bilieri, porque ontem teve esse dia então bastante marcante, né, para todas as vítimas que conversaram então com a TVCI. A gente acompanhou de perto toda essa situação. Nós conversamos então com essas possíveis vítimas do doutor que relatavam essas situações de importunação sexual. Algumas de forma mais recente, outras já com muitos anos, então tomaram coragem depois que a primeira vítima, né, a mais recente, topou falar, fez um boletim de ocorrência e a TVCI acompanhou de perto toda essa situação. E ontem, depois dessa operação, tanto na casa do doutor como aqui na clínica, a nossa equipe de reportagem da TVCI conversou, então, com 2 dessas vítimas que relatavam essa questão da importunação sexual. E elas falam o sentimento, né, depois de toda essa operação realizada ontem. E é isso que a gente vai conferir agora na reportagem. O sentimento é de alívio. Nesse abraço, muita emoção foi transmitida. É a representação da justiça sendo feita. A repercussão entre as possíveis vítimas do ginecologista acusado de cometer o crime de importunação sexual foi enorme. E hoje o meu sentimento é de alívio. Alívio. Eu estou me sentindo, parece assim que, sabe, tá saindo alguma coisa, aquilo que estava entalado. Eu não sei se eu choro, se eu rio, porque eu ainda estou digerindo isso tudo. Mas eu acredito na justiça. E eu parabenizo a nossa justiça. Nós fomos chamadas de mentirosas. São quase 50 dias desde a denúncia oficial da última vítima, que foi a primeira que denunciou e veio ao ar, né? E quase 50 dias ouvindo as pessoas dizendo: isso não vai dar em nada. Esqueçam isso. E ver o que aconteceu hoje... mexeu muito comigo, muito. Entre as vítimas, a sensação é de que as denúncias resultaram não somente no monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, mas principalmente evitaram que outras mulheres fossem vítimas do mesmo médico. A partir do momento que se tornou público e que foi feita a primeira denúncia e todas as outras denúncias, todos os BOs, as oitivas na delegacia, todas as declarações, as testemunhas que também estão sendo ouvidas, a população acordou, a população enxergou que isso é crime. Existe uma lei de 2018 da importunação sexual. As pessoas não têm conhecimento e agora nós estamos dando voz a isso. 10 mulheres teriam denunciado o médico por possíveis abusos cometidos durante os atendimentos na clínica e também em hospitais da região. Alguns casos aconteceram há anos, outros foram mais recentes, mas independente do tempo, pairavam entre essas possíveis vítimas dor e revolta. Acredito que haja justiça e que outros casos venham à tona, outros profissionais que estejam cometendo os mesmos crimes, os mesmos procedimentos venham a ser denunciados, né? Que outras vítimas tenham coragem, assim como nós tivemos, de vir a público e trazer esse assunto, né? Amaury Bilieri é investigado por supostamente cometer crimes contra a dignidade sexual de pacientes. As denúncias repercutiram em toda a imprensa. Ao longo dos últimos meses, a TVCI fez diversas reportagens com relatos das possíveis vítimas. É sempre essa de carícia, querer colocar a mão e disse: você não sabe a vontade que eu tenho. Apesar de todas as acusações, o advogado de defesa do médico ginecologista nega que o cliente tenha praticado qualquer crime de importunação sexual. Na verdade, não há crime nenhum. Há alguns que reclamam da forma de proceder do Dr. Amaury. Ou é que ele é grosso, ou é que ele deu alguma resposta ríspida, mas em nenhum momento o crime sexual, que é o que está à tona. O Dr. Amaury tem o maior interesse nisso, atualmente ele vai ser monitorado. A monitoração também é de interesse dele. Por quê?
porque ele é um homem de bem, ele não faz nada de diferente, e a monitoração só vem a comprovar isso. Bom, então nós conferimos, na reportagem PR a fala então do advogado, do doutor Amaury Bilieri, também essas vítimas que já tinham conversado com a TVCI anteriormente, relatando a sua experiência com o doutor, relatando então essas possíveis situações de importunação sexual. E agora a gente também vai continuar acompanhando o caso, trazendo um pouco desse resultado, da importância desse resultado, então, para essas mulheres, A gente viu como elas ficaram emocionadas, então, Muitas ouviram que não daria em nada toda essa situação e agora elas têm essa resposta, E também evitando que outras mulheres passem pela mesma situação. E a TVCI, é claro, continua acompanhando esse caso e trazendo a importância desse resultado, não só para essa situação, mas para todas as outras situações de importunação sexual que podem acontecer, então, na nossa sociedade. Volto com você no estúdio, Pierre. Fê, muito obrigado pela participação. A gente volta a conversar daqui a pouquinho, se preciso for. Ontem, quando eu gravei com 2 dessas possíveis 10 vítimas do médico, não teve aquela sensação de vitória, porque não se trata de uma batalha. Se trata de justiça. Teve, ao meu ver, um sentimento de alívio. Alívio em saber que toda a dor causada por esse médico, por supostamente ter cometido abuso durante o atendimento, toda essa dor, ela teve um amparo da justiça. Um sentimento de alívio, principalmente em saber que outras mulheres não serão vítimas desse mesmo médico. Não há uma definição ainda se o doutor Amaury Bilieri ele vai poder depois voltar a exercer a medicina. Só a Justiça, o Conselho Regional de Medicina, somente esses órgãos vão poder dizer no futuro. Por enquanto, o direito de exercer a medicina está suspenso. Mas não se sabe se lá na frente ele não vai conseguir reverter essa situação. Mas a sociedade sabe que esse médico pode ter cometido abusos com 10 mulheres ao menos. E aí é curioso porque eu já citei isso aqui uma outra vez e eu vou repetir um comentário que eu fiz no Bom Dia Litoral. Tenta-se desqualificar a denúncia dessas mulheres. Ah, não, ele não fez nada, ele só foi grosso. São 10 mulheres que não se conheciam. Aliás, me parece que 2 se conheciam, mas nem sabiam que tinham sido vítimas do mesmo médico. Souberam, por acaso, quando foram dar entrevista e, coincidentemente, estavam no mesmo dia nessa entrevista. 10 mulheres, pelo menos 8, nem se conheciam, relatam abusos, possíveis abusos cometidos pelo médico. E mesmo assim tenta-se desqualificar o que essas mulheres vêm denunciando. Por isso a gente vem acompanhando com todo o cuidado do mundo. Afinal de contas, veículo de comunicação não é justiça, mas dá visibilidade e dá voz a pessoas vítimas de casos de grande relevância. E esse é o nosso papel. Esse é o papel da TVCI, em trazer, no mínimo, luz a casos suspeitos. E é por isso que, desde o começo, você acompanha aqui na telinha da TVCI toda a situação, todo o caso envolvendo o médico Amaury Bilieri. E vamos continuar acompanhando. Vamos continuar reportando até que haja uma definição acerca desse assunto.